Vamos usar agora esses instantes os momentos de meditação, a palavra do nosso Deus, e convidamos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Faremos a leitura do verso 11, faremos a leitura do verso 11 ao verso 32, tá? Essa é a parábola do filho pródigo, todos os irmãos conhecem, é popular, os irmãos já devem ter percebido que estamos trazendo textos bem conhecidos e textos do Evangelho. Então, esta é mais uma parábola contada pelo Senhor Jesus, e uma parábola bem conhecida por todos nós, pois é a parábola do filho pródigo. Então, Lucas 15, versos 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32. Muito bem. Leemos então a palavra do nosso Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias dos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para regozijar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui, meus irmãos, que nosso Deus mais uma vez nos abençoe, Ele mesmo aplique a sua santa, bendita, maravilhosa palavra aos nossos corações. Amém. Oremos, irmãos.
Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças, Senhor Deus, pela maravilhosa oportunidade que nos concede. Nós te damos graças, Senhor Deus, nesta manhã, por estarmos aqui na tua casa e como povo teu, como igreja tua, como povo remido, Senhor, estarmos com o propósito de nos alegrarmos em ti, regozijarmos em ti. Nós que uma vez atrás estávamos perdidos e fomos achados, nós que andávamos, ó Deus, em desobediência, que estávamos, ó Deus, perdidos nos nossos delitos e pecados, porém Tu nos achou, nos resgatou, nos transformou, mudou as nossas vidas, nos deu uma herança superior a tudo aquilo que o homem possa pensar, imaginar, ou mensurar, ou calcular. Ó Deus, não há riqueza maior do que sermos resgatados por Ti. Não há bem maior que se compare ao que o Teu Filho fez por nós na cruz, derramando o Seu precioso sangue no nosso lugar, a nos salvar, a nos transformar. Ó Deus, rogamos que nesta manhã fale mais uma vez os nossos corações. Ó Deus, que Tu nos edifiques com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça aquilo para o qual, ó Deus, Ele foi designado, seja para consolarmos, seja para nos exortar, seja para nos reavivar a memória, verdades esquecidas. Que Tu, ó Deus, fales aos nossos corações. E nós rogamos, ó Pai, tudo isso, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, quem não conhece a parábola do filho pródigo, né? Popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo, mas alguns dos irmãos já pararam para pensar o que quer dizer o pródigo? Os irmãos sabem o que quer dizer pródigo? Pródigo não é porque o jovem se arrependeu e voltou para casa. Pródigo não é porque o jovem reencontrou com seu pai. Pródigo é porque ele gastou sem sabedoria todos os seus bens, aquilo que ele havia requerido, aquilo que ele havia recebido das mãos do seu pai. Então, pródigo é isso. É bem diferente do que às vezes a gente costuma pensar, né? Imaginar. Essa parábola ela traz aqui uma grande verdade que é acerca do arrependimento, acerca do nosso retorno à sensatez, ao retorno para os braços do Pai. Meus irmãos, nessa manhã o nosso objetivo não é uma pregação exatamente expositiva nesse texto. Nós não vamos nos tecer aos detalhes do que aqui está contido, muito embora eu imagine e creio que todos os irmãos já ouviram várias mensagens, várias pregações acerca desse tema, acerca desse texto. Nossa mensagem, a nossa pregação na manhã de hoje será um pouco mais temática, e nosso objetivo é mostrarmos aqui quais são as lições que estão inseridas nesse texto acerca do relacionamento pai e filho. Quais são as lições que estão inseridas nesse texto acerca do relacionamento autoridade e servos ou subalternos. O que é que nós poderíamos extrair desse texto, ou quais são as verdades que poderíamos trabalhar de forma temática nesse texto? Alguém falou isso, eu não me lembro, disse alguém o seguinte, que alguém deve pregar, um pregador deve pregar um sermão temático a cada 10 anos, depois que pregar tematicamente deve pedir perdão, tá? Não sei se isso é muito verdade, mas a gente vai seguir de uma forma um pouco mais temática nessa manhã. E vamos ver quais são essas verdades que estão contidas nesse texto e de que forma nós poderemos aprender com esse texto, tá? Então, o tema da nossa meditação desta manhã é: a quem honra, honra. A quem honra, honra. E, em primeiro lugar, gostaríamos de destacar o seguinte, meus irmãos. Se você olhar os versos de 1 a 13, eu convido você a fazer essa observação comigo. Você vai ver o seguinte, verso 11:
continuou. Quem continuou a falar aqui foi o nosso Senhor Jesus. E ele diz, ao iniciar a parábola: certo homem tinha 2 filhos. Um mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Em primeiro lugar, meus irmãos, gostaríamos de destacar uma verdade contida nesse texto, que é a seguinte: demonstre honra, amor, fidelidade ao pai e à mãe. Demonstre honra, amor, fidelidade, honra, amor e fidelidade ao pai e à mãe. E os irmãos vão ver que em algumas vezes a gente vai falar pais, mas quando falarmos pais, nós estamos envolvendo pai e mãe. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o que esse texto fala, o que esse texto nos traz. Primeiro, demonstre honra, amor e fidelidade ao pai e à mãe. E por que nós destacamos isso? Porque esse filho, ele foi requerer do seu pai, ele foi pedir do seu pai uma herança, os seus bens, e ele fez o seu pedido a ele, e esse pedido lhe foi concedido. Meus irmãos, não parece muito certo o que esse jovem fez, pois ele não demonstrou honra, ele não demonstrou amor, e ele não demonstrou fidelidade a seu pai ou a sua mãe, uma vez que ele pediu a sua herança, estando seu pai ainda vivo. Já viram pedir herança a alguém, requerer herança de alguém que está vivo? Normalmente se pede, ou pelo menos se tem conhecimento, e as leis eu acho que tratam disso, se você faz um requerimento de uma lei, de um bem, de uma herança, quando alguém deixou algo e que lhe pertence e essa pessoa precisa estar morta. Você não pede bens ou uma herança a alguém que está vivo, não faz sentido. E esse jovem, ele demonstra aqui, meus irmãos, que não honrou seu pai, ele não teve amor por seus pais e ele não foi fiel ao seu pai. Agora vejam, meus irmãos, isto é algo que está registrado na palavra de Deus e é algo que é um mandamento, né? Honrar pai e mãe, amar e ser fiel aos pais, a pais e mães, é algo que o Senhor já vem tratando desde o início. Desde o início. Nosso objetivo, como já falamos aqui, não é expor o texto exatamente em questão, mas é destacar a partir desses textos, desses versos, algumas verdades para nós. E se olharmos para os versos 11 e 13, vemos que ele não honra a seu pai e a sua mãe, ao fazer esse pedido, ao solicitar a sua herança, da qual ainda seu pai ainda se encontrava vivo. Então, o que nós encontramos na Bíblia, o que a Bíblia nos mostra acerca disso, acerca de ter amor, ter honra e fidelidade ao pai e à mãe. Meus irmãos, abram suas Bíblias. Esse é o primeiro verso e é o mais conhecido por todos nós, pois temos até decorado. Êxodo 20, verso 12, que trata sobre o mandamento do Senhor. Poderíamos até recitar esse texto. Êxodo 20, verso 12. Por que aquele rapaz, ele não honrou seu pai, ele não demonstrou amor pelos seus pais, e ele não demonstrou fidelidade a seus pais? Ele quebrou a lei do Senhor. A lei do Senhor nos diz, Êxodo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quebrou o mandamento, não demonstrou amor, honra, nem fidelidade. Agora Provérbios 1, verso 8, Provérbios de Salomão que pediu sabedoria a Deus, e através de seus registros nós podemos ter vários ensinos. Ele também traz um registro acerca disso. Provérbios 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Se você andar um pouquinho mais à frente,
ainda em Provérbios, capítulo 4, você vai ver também uma outra exortação que o Salomão traz. Salomão diz, capítulo 4, verso 1: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, e não deixes o meu ensino. Então, nós encontramos na palavra do nosso Deus várias orientações, desde o mandamento, desde a lei, que devemos honrar, amar e ser fiel aos nossos pais. E ao tratar daquela forma, aquele jovem não demonstrou isso, tá? Então, em primeiro lugar, nós gostaríamos de destacar: demonstre honra, demonstre amor, demonstre fidelidade aos pais. Nós já tivemos algumas lições acerca dos mandamentos, e tratamos também acerca do mandamento honrar pai e mãe, e nós aprendemos, não tem muito tempo, que quando se fala de honrar pai e mãe, nós também estamos por ensino também. Esse mandamento, ele é mais abrangente, ele também atende às autoridades, àqueles que estão investidos de toda a autoridade, como oficiais, pastores e todos os líderes. Então não é somente pais, mas também todos aqueles que estão investidos de autoridade, tá? E nós vamos ver um pouquinho mais disso, um pouco mais na frente. Então, meus irmãos, devemos nos sujeitar a essa autoridade, aos nossos pais, às autoridades que foram escolhidas por Deus. Elas são, meus irmãos, instituídas por Deus. Se não, vejamos, abram as suas Bíblias, Romanos 13, verso 1 e 2. É outro texto também que fala sobre essa questão de honrar as autoridades. Nós estamos falando agora nesse ponto de pai e mãe, tá? Então você vai ver em Romanos 13, verso 1 e 2, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Pai e mãe são autoridades superiores? São, né? Então, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Agora, qual é a razão disso, meus irmãos? E nisso continua o verso: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade, aquele que se opõe a seu pai, aquele que se opõe a sua mãe, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Em primeiro lugar, devemos honrar, amar e ser fiéis aos nossos pais, e esse princípio se estende a todas as autoridades, meus irmãos. Então, meus irmãos, que implicação gostaríamos de fazer? Talvez você não esteja muito bem se relacionando com os seus pais. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema de comunicação. Mas talvez também não seja exatamente com os seus pais biológicos, como pai e mãe. Mas talvez você esteja enfrentando algum problema com alguma autoridade, seja ela religiosa, seja ela como é que eu posso dizer, social? Eclesiástico, ou do meio da sociedade, alguma autoridade do meio da sociedade, alguma autoridade social. Então, meus irmãos, devemos pensar e refletir sobre isso, que nós devemos honrar, nós devemos amar e devemos ser fiéis aos nossos pais, e por esse princípio se estender às autoridades também, pois nenhuma autoridade foi instituída meramente por vontade própria, mas foram elas escolhidas por Deus. Muito bem. Então talvez você esteja enfrentando algum problema como esse. Talvez você possa estar passando por algum problema com alguma autoridade e não esteja refletindo muito bem. Mas nós observamos agora que este é um mandamento, esta é uma ordenança de Deus e este é um princípio bíblico. E devemos refletir sobre ele. Tá? Então, saiba disso. Honrar, amar e ser fiel aos pais, ele é um mandamento. E nós, eu, você, devemos fazer isso como ao Senhor. Então, quando você honra, quando você ama, quando você é fiel aos seus pais ou às autoridades, você está amando, honrando e sendo fiel a Deus. Tá? Então, essa é a primeira aplicação. E
você colherá bênçãos ao fazer isso. Pois o mandamento nos diz que todos aqueles que honram seu pai e a sua mãe, eles têm a sua vida prolongada sobre a terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios vai falar sobre isso. Então, há bênçãos reservadas para aqueles que amam, para aqueles que são fiéis e para aqueles que honram, amam e são fiéis aos seus pais e às autoridades. Tá? Então, vida longa sobre a terra. Esta é a bênção que está nos reservada. Mas há uma outra lição, ou um outro ponto que gostaríamos de destacar. Se em primeiro lugar nós devemos demonstrar honra, amor e fidelidade aos pais, o pai e a mãe, nós também vemos que devemos ser pacientes. Sejamos pacientes com suas fraquezas e defeitos. Existe alguém perfeito, meu irmão? Existe alguém perfeito nesta vida? Não, né? Então saiba de uma coisa: seus pais ou as autoridades também não são perfeitas. Você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Talvez você esteja enfrentando dificuldades e achando, né, que você é melhor, ou que você sabe realmente lidar com aquela situação com o seu pai ou com aquela autoridade. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, que devemos ser pacientes com suas fraquezas e defeitos. Você não vai encontrar um pai, uma mãe ou qualquer autoridade que seja perfeita, pois eles não são. Davi teve muitos problemas, os irmãos lembram, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas enfrentou vários problemas, com filhos e tudo. Davi não foi perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus, um homem que se arrependia dos seus erros, um homem que, quando confrontado com seus pecados, se arrependia de suas falhas. Então, sejamos, meus irmãos, pacientes com suas fraquezas. E por que destaco essa verdade? Se você observar os versos 25 em diante, você vai ver que o segundo filho ficou muito chateado com aquela situação. Pois ele disse o seguinte: o filho mais velho, verso 25, estiveram no campo, e quando voltaram, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu algo que estava diferente, não estava habitual, não estava de costume. E o que foi que aconteceu? Chamou dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas qual foi a reação dele ao saber disso? Qual foi a atitude ou a postura que ele teve diante daquela informação que ele havia recebido? Ele se indignou e não queria entrar. Veja só. Isso demonstra ira, isso demonstra insatisfação, isso demonstra várias atitudes ruins das quais esse jovem ou esse irmão nutriu naquele momento. Meus irmãos, ao olharmos para esses versos 22 em diante, nós vemos aqui um pai que aparentemente aos nossos olhos, ou aos olhos humanos, parece ignorar totalmente aquilo que o seu filho fez. Não é verdade? Pois depois de seu filho ter requerido os seus bens, a sua herança, o que é que ele faz? Gasta tudo de forma nécia, sem sabedoria, e quando ele retorna para casa, o seu pai faz o quê? Lhe coloca um anel nos dedos, lhe coloca a roupa, qualquer humanamente falando, diria o seguinte: esse homem certamente não sabe disciplinar seu filho, ele não sabe corrigir o seu filho. Onde é que já se viu um menino fazer isso, desperdiçar os seus bens, os seus haveres, e ele receber dessa forma? Volto a dizer, meus irmãos, nós não estamos tratando das verdades expositivas do texto, pois nós já falamos que ele trata muito mais de arrependimento de pecados do que do tema que nós estamos tratando. Porém, nós vemos, meus irmãos, que nós não vamos encontrar autoridades perfeitas. Elas não existem, tá? Elas não existem. Você está naquela família e faz parte daquele grupo porque Deus lhe colocou lá. Aquela pessoa está liderando, governando porque Deus o colocou lá. Não há nada sem propósito debaixo dos céus e da terra. Bom? Então devemos ser pacientes com suas fraquezas e defeitos. E nós podemos ver isso porque qualquer um poderia achar que a atitude daquele pai foi de fraqueza.
não soube disciplinar seu filho, não soube tratar do seu problema. Porém, se nós pensarmos assim, meus irmãos, devemos ser levados a questionar um pouco mais, a pensar um pouco mais sobre isso, pois nós não vamos encontrar ninguém perfeito. E olha só, Provérbios 20, vai nos dizer o seguinte, outro provérbio de Salomão, sábio Salomão, que nos diz assim, 20, olha só o que o sábio Salomão nos diz, que deixa registrado aqui, como palavra inspirada de Deus. A quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a lâmpada nas mais densas trevas. O que isso quer dizer, meus irmãos? Se amaldiçoarmos a pai ou mãe, por acharmos que eles não são sábios, por acharmos que eles não sabem fazer as coisas, apagar-se-á a lâmpada nas mais densas trevas. E isso quer dizer que você ficará sem amparo na hora mais importante da sua vida. Você ficará sem amparo na hora mais importante da sua vida. Aí Provérbios 23 vai nos dizer o seguinte, Provérbios 23, 22. Vai dizer, não esteja entre os 22. Ouve o teu pai que te gerou. Olha só, ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Os irmãos já viram alguém maltratar pai e mãe quando eles envelhecem? Vocês nunca viram não, nas reportagens por aí, idosos que são maltratados pelos seus filhos? A Bíblia já está nos orientando e nos ensinando que nós não devemos fazer isso. Isso não deve ser uma prática, pois ele diz, verso 22, ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Tá? E esses casos de maus tratos a idosos são comuns hoje em dia. São os mais vulneráveis, e isso é visto. E isso nos ensina que a honra, meus irmãos, aos nossos pais, a essas autoridades, são independentes das suas fraquezas e defeitos, da sua velhice e da sua condição. Talvez por questões de idade, alguns jovens tendem a achar que são mais sábios, que são mais inteligentes, ou que sabem melhor do que seus pais. E eles estão equivocados. Estamos errados se pensarmos dessa forma, se pensarmos dessa maneira. A honra é a mesma, seja ela na velhice, ou seja ela na juventude. Então você vê que devemos honrar e respeitar. E nós vemos também que por ser eles os nossos geradores, aqueles que nos geraram a vida, que nos deram a vida. Lá em 2 de Pedro, e eu convido os irmãos a abrirem esse texto, 1 de Pedro 2,18, há uma exortação também de Pedro a isso. Pois, meus irmãos, se devemos honrar aqueles que estão em autoridade sobre nós mesmos, e isto se aplica também aos pais, pois a exortação que Pedro traz é exatamente sobre as autoridades. E ele diz, capítulo 2, verso 18: servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, e não somente se fordes cordatos, mas também ao perverso. Pedro está orientando aqueles homens que mesmo que o seu patrão, mesmo que aquele que está sobre você é uma autoridade e ele é perverso, você deve fazer o quê? Honrá-lo da mesma forma. Ele vai continuar dizendo, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Aí o verso 20, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticas o bem, sois igualmente afligido, suportais com paciência, e isto é grato a Deus. Irmãos, ser grato a Deus seria o mesmo que ser que Deus se agradar de nós, tá? Quando você é maltratado, quando você é injuriado, quando você, por alguma autoridade, você suporta com paciência, isso pode ser comum.
Mas fazer o bem, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo injuriado, sendo tratado com injustiça, Deus se agrada de nós, nesse sentido. É o que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Deus se agrada muito. O que esse verso diz, no finalzinho desse verso é: isto é grato diante de Deus, isso é grato a Deus. Isso quer dizer exatamente isso. Deus se agrada de nós. Deus, outras traduções vai trazer como Deus se agrada de nós, ou Deus se agradará muito quando nós, exatamente como Paulo nos orienta, quando nós tratamos o mal com o bem. Tá? Então acontece isso em meio ao relacionamento pais e filhos. Achamos que muitas vezes somos injustiçados e maltratados, ou se estivermos pensando dessa forma, devemos seguir esse conselho. Sejamos pacientes com essas autoridades, pois em suas fraquezas e defeitos nós devemos ser pacientes com eles. Tá? E nós fomos, meus irmãos, chamados para isso. É o que o apóstolo Pedro também nos diz. O qual, porquanto para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguir os seus passos. Este é o exemplo que Cristo nos deu, de suportarmos, e além de suportarmos tudo isso, fazermos o bem, mesmo que sejamos tratados com injustiça. Bom? Então sejamos pacientes com os nossos pais, com as nossas autoridades. Cristo nos deu exemplo. Cristo nos deu exemplo disso. Sendo também submissos. Cristo Jesus, ele se humilhou, meus irmãos. Ele se humilhou e foi paciente com as nossas fraquezas e defeitos. Pois, que mérito havíamos? Que mérito tínhamos? A maior paciência, ou gesto de amor, ou gesto de ternura, demonstrado por Cristo, por nós, sendo nós defeituosos, fracos, imperfeitos. Foi ou não foi paciente conosco? Maravilhosa dádiva e graça de Deus, de nosso Senhor Jesus, de ter sido paciente com os nossos defeitos e as nossas fraquezas. E ainda o é. Pois quantos de nós podemos dizer que somos perfeitos e aos olhos de Deus estamos bem? Nenhum de nós, né? Nenhum de nós. Então Cristo Jesus, ele é paciente e ele nos deixou o exemplo para que você, eu, todos nós também sejamos pacientes em nossas com as fraquezas daqueles que nos são autoridades. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, este não é tão claro no texto que nós acabamos de ver, mas é a vontade de Deus que essas autoridades que foram escolhidas por Ele nos governem, ou Deus nos governa, né? A vontade de Deus é nos governar pela mão dessas autoridades. Deus usa essas autoridades exatamente para isso, para nos conduzir, para nos governar. Aquele jovem, ele não tinha entendido isso. Aquele jovem não entendeu, e há muitos jovens hoje em dia que não entendem que o seu pai, a sua mãe e todas as autoridades são representantes de Deus, e Deus usa essas autoridades para nos governar através deles, através dessas autoridades. Então precisamos entender que Deus nos governa através desses líderes, através dos nossos líderes. Tá? Você não está na família errada e no lugar errado. Você não tem um pai errado no lugar errado. Você não tem um presidente errado ou governante do seu estado, né, errado. Você não está na sociedade errada e nem no país errado. Nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. As autoridades que nos governam e que nos conduzem estão lá porque é elas que Deus quer que nos governe. São fracas? Possivelmente. Falham? Com toda certeza. Mas foram elas que Deus escolheu. Então, não pense que Deus errou. Deus não errou. Deus acertou o alvo, digamos assim. Então, quem são os nossos líderes? Quem são, meus irmãos, os seus pais, os nossos pais? Quem são as nossas autoridades? Quem são os nossos professores, que também são os nossos líderes? Como temos nos relacionado com esses líderes? Quem são os nossos governadores? Né? Presidente ou pastor, uma autoridade eclesiástica, oficiais, presbíteros. Esse princípio
princípio se estende, meus irmãos, amplamente. Tá? Então todos eles foram escolhidos por Deus para governar as nossas vidas. Todos eles. Todos eles. Então precisamos entender isso. E aquele jovem aparentemente não entendeu muito bem ou não tinha conhecimento. Volto a dizer, o princípio aqui que nós estamos aplicando é de uma pregação temática, não estamos expondo o texto. Tá? Então precisamos entender isso, tá, meus irmãos? Para não sermos rebeldes contra Deus. Porque será duro para nós nos encontrarmos lutando contra Deus. Quando alguns questionavam acerca da autoridade de Jesus e daquilo que eles faziam no Sinédrio, um dos líderes disse: deixai, se for de Deus, permanecerá. Se não for, isso vai se acabar, isso vai ter fim. Tá? Então, precisamos entender isso. Mateus 22, versos 17 a 22. Olha só esse texto, meus irmãos. Mateus 22, 17 a 22. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina isso na prática. Na prática. Está ali o Senhor Jesus Cristo, e ele, na prática, não somente fala, mas faz aquilo que ensina também. Tá? Mateus 22, 17 em diante. Ele é questionado: diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha o questionamento, olha a discussão acerca disso. Estamos tratando, o texto está tratando aqui de uma autoridade, né, social, dos governos. E Jesus diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhe perguntou: de quem é esta efígie e a inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, deixando, foram-se. Afastaram-se de Jesus diante da resposta sábia que ele lhes deu. E Romanos, voltamos para Romanos lá, e nós vamos ver que Paulo nos ensina isso na esfera familiar. Romanos 13. Nós não vamos deter novamente tanto no texto, pois falamos um pouco sobre ele. Romanos 13, de 1 a 9. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que se opõe à autoridade, aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando fazes o bem, e sim quando fazes o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade dos ministros de Deus, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizerem uso do mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, entretanto, atendendo constantemente este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Meus irmãos, esta é a terceira verdade que nós destacamos aqui. E gostaríamos de concluir, meus irmãos, pois
Colossenses também nos traz um outro relato importante, e é com esse texto que gostaríamos de concluir a nossa meditação na manhã de hoje. Colossenses 3, 18 a 21. Também outro texto falando sobre o fato de sermos subordinados às autoridades. Colossenses 3, 18 a 21. Efésios, se você for observar Efésios capítulo 1, na verdade o capítulo anterior, capítulo 5, no final do capítulo, no capítulo 1, no capítulo 6, do verso 1 em diante, você vai encontrar o relacionamento marido e mulher, pais e filhos, e servos e senhores. É mais ou menos isso também que Colossenses está trazendo aqui, o texto que Paulo, a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Pois ele diz no verso 18: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os filhos gostam de se apegar a esse texto, viu? Verso desanimados. Cadê? Vou aqui. Desanimado. 22. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo o Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá o troco, a injustiça feita nisso não há acepção de pessoas. Os irmãos percebem? O texto traz um resumo geral acerca de tudo que nós falamos nesta manhã. Pois se você observar acerca dos líderes, quais são os líderes que se destacam nesse texto? Maridos, pais e senhores. Se você observar no texto, você vai encontrar esses três líderes aí sendo destacados. E o que esses líderes devem fazer? Ou quais são as posturas e atitudes que esses líderes deveriam ter? Com a esposa, não tratar com amargura. Seu esposo, o esposo não deve tratar a sua esposa com amargura. Os pais não devem irritar os seus filhos com posturas hipócritas, ou jogando sobre eles cargas das quais, muitas das vezes, os próprios pais não se esforçam por carregar. E os senhores deveriam tratar os seus servos com justiça. Deveriam tratar os servos com justiça. E aos que são liderados, eles pertencem a Deus. Essa é a primeira lição que nós devemos destacar. Você que é liderado, você que faz parte dessa esfera, de alguma forma você é um filho, você é um servo, você é um aluno, você é um liderado. Então saiba que você faz parte daqueles que Deus escolheu para ser liderado, tá? Então você é liderado, Deus os escolheu para isso, tá? E os líderes, o que os líderes deveriam fazer? Os líderes, eles devem, o relacionamento no caso dos filhos para com daqueles que são subordinados, liderados. As esposas, elas deveriam o quê? Ser submissas a seus maridos. Os filhos, em tudo obedecer os vossos pais. Os servos devem obedecer em singeleza de coração, temendo ao Senhor, como ao Senhor. Então você percebe que há uma via de mão dupla, seja para aqueles que são liderados, seja para aqueles que são líderes. Pois todos foram escolhidos por Deus nesse sentido. Então, meus irmãos, nós percebemos que os que são líderes porque foram chamados por Deus. Então, 3 lições nós destacamos essa manhã com os irmãos aqui, a partir desse texto que nós acabamos de ler. Demonstre honra, amor e fidelidade a seus pais. Sejamos pacientes com aqueles com suas fraquezas e defeitos, com aqueles que nos governam, com aqueles que nos lideram, com suas fraquezas e defeitos. E é a vontade de Deus nos governar através dessas autoridades, tá? Meus irmãos,
concluímos dessa forma a nossa meditação no dia de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a pensar e a meditar cada dia mais sobre isso, tá? Sobre o nosso dever como líderes e nossa responsabilidade como liderados. Que Deus nos abençoe. Amém.